nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Então, hoje iniciamos o 17º dia. Vamos para a oração, né? Aquela que é feita cada dia do mês. A Virgem Maria no reino da divina vontade. Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho ao teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a mais grande graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso, rogo-te que me ilumines, para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vou compartilhar a tela, né, pra gente ir acompanhando juntos. Aqui o 17º dia. A Rainha do Céu, no reino da divina vontade, deixa o templo, casamento com São José. Espelho divino em que ele chama todos aqueles que são chamados por Deus para o estado conjugal, para ser espelhado. Vamos lá, então as orações que a gente já fez. Vamos à oração da alma, né? Santa Mamãe, hoje mais do que nunca, sinto a necessidade de me segurar nos seus braços, para que aquela vontade divina que reina em você forma o doce encanto à minha vontade, para que ela me poupe e eu não ouse fazer nada que não seja a vontade de Deus. Sua lição ontem me fez entender a sentença de vida em que o humano lançará a pobre criatura, e temo tanto que ela faça as fugas de mim, e sempre tome seu lugar novamente em mim. Por isso confio-me à minha mãe, para estar vigilante a ponto de ter a certeza de viver sempre da vontade divina. Lição da Rainha do Céu. Vamos, meu filho, minha filha, coragem e confiança em sua mãe e resolução firme para nunca dar vida à sua própria vontade. Oh, como eu gostaria de ouvir em seus lábios: minha mãe, minha vontade acabou, e todo o império mantém em mim o fiat divino. Estas são as armas que a fazem morrer constantemente e conquistar o coração de sua mãe para usar todas as minhas artes amorosas, para que sua filha viva no reino de sua mãe. Para você será uma morte doce que lhe dará a vida verdadeira.
e para mim será a mais bela das vitórias que você faz no reino da vontade divina. Portanto, coragem e confiança em mim. A desconfiança é dos covardes e daqueles que não estão realmente determinados a obter a vitória, e, portanto, estão sempre sem armas, e sem armas não se ganha, e é sempre intermitente e vacilante em fazer o bem. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre e aí sempre. Nossa, só um minutinho que o celular ligou aqui do nada. Nem sei. Para continuar aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu desligar. Desligar o celular. Para desligar seu iPhone, primeiro Desliguei ele, tá bom? Ele começou a falar aqui sozinho do nada. Agora, minha filha, ouça-me. Continuei minha vida no templo e minhas aventuras em minha celestial pátria. Eu mantive meus direitos como filha para fazer minhas visitas à minha divina família, que pertenceu a mim mais do que ao Pai. Mas o que foi minha surpresa quando, em uma dessas minhas visitas, o povo divino me fez saber que foi a vontade deles era que eu deixasse o templo, unindo-me, primeiro com um laço de casamento, de acordo com o costume desses tempos, com um homem santo chamado José, e ir morar com ele para morar na casa de Nazaré. Minha filha, nesta passagem de minha vida, aparentemente parecia que Deus queria me testar. Eu nunca amei ninguém no mundo, e como a vontade divina manteve sua extensão em todo o meu ser, meu humano nunca teve um ato de vida. Portanto, a semente do amor humano estava faltando em mim. Como eu poderia amar um homem, não importa quão grande santo ele fosse, na ordem humana? É verdade que eu amava a todos, e foi tanto amor por todos que meu amor de mãe os havia escritos em mim um a um, com caracteres indeléveis de fogo, em meu coração materno. Mas estava tudo na ordem divina, porque o amor humano, comparado ao divino, pode ser chamado de sombra, nuances, átomos de amor. E ainda, querida filha, de lá que aparentemente parecia estranho para a santidade da minha vida, Deus usou isto admiravelmente para realizar seus desígnios e conceder-me a graça que eu desejava, isto é, para a palavra eterna descer à terra. Deus me deu a salvaguarda, a defesa, a ajuda para que ninguém falasse de mim, mantendo minha honestidade. São José deveria ser o cooperador, o tutor, que tinha que se interessar pelo pouco humano que precisávamos, e a sombra da paternidade celestial, na qual nossa pequena família celestial tinha se formado na terra. Então, apesar da minha surpresa, eu imediatamente disse: Fiat, sabendo que a vontade divina não me machucaria, nem prejudicaria minha santidade. Oh, se eu quisesse colocar um ato da minha vontade humana, mesmo sob o aspecto de não querer conhecer o homem, eu teria arruinado os planos da vinda da palavra eterna na terra. Portanto, não é a diversidade de estados que afeta a santidade, mas a falta da vontade divina e o cumprimento dos deveres em que Deus chama a criatura. Olha que importante, né? Portanto, não é a diversidade de estados, né? Não importa que estado você tá. Nesse momento está solteira, casada, mãe, é, não importa, né? É isso que ela está falando, que afeta a santidade, mas a falta da vontade divina, né? E o cumprimento dos deveres em que Deus chama a criatura. Todos os estados são sagrados, todos, até mesmo o casamento.
desde que dentro dele esteja a vontade divina e o sacrifício exato dos deveres. Mas a maioria das pessoas é preguiçosa e desleixadas, e não apenas não se tornam santos, mas eles formam o estado de cada um que é um purgatório e um que é um inferno. Quando eu soube que tinha que sair do templo, não contei a ninguém, esperando que o próprio Deus movimente as circunstâncias externas para me fazer cumprir sua adorável vontade, como de fato aconteceu. Então você viu que quem não vive na vontade divina forma um estado, um é purgatório, o outro é inferno. Né? Então, ou é o estado purgante, ou, ou é o estado de inferno, né? Os superiores do templo me chamaram e me disseram que era sua vontade, e também o costume daqueles tempos, que eu me preparasse para o casamento. E eu aceitei. Milagrosamente, a escolha entre tantos outros homens recaiu sobre São José. E o mesmo aconteceu com o casamento. E eu deixei o templo. E eu imploro a você, filha, do meu coração, que em todas as coisas você esteja preocupada apenas com a vontade divina. Se você queira que os desígnios divinos sejam cumpridos acima de você. Vamos para os pontos de meditação, né? Mas tem muita coisa aqui que Nossa Senhora nos ensinou hoje, né? Para reforçar. Coragem, confiança e propósito firme de nunca dar vida à vontade humana. É preciso coragem para quebrar as correntes da vontade humana, que nos mantém em uma prisão real com muita condenação, a prisão perpétua. Bela essa imagem, muita coragem, porque todos nós somos muito apegados, mesmo nos pequenos e mínimos atos da nossa vontade humana, que deve desaparecer e viver fundida com o Supremo Fiat. Se quisermos desfrutar das graças e maravilhas deste caminho de ouro, uma grande coragem deve ser unida com grande confiança, em primeiro lugar em Deus, depois em Nossa Senhora, então na origem divina desta jornada abençoada, sem duvidar, hesitar ou recuar. Finalmente, a firme intenção de nunca dar vida a um único ato da vontade humana leva apenas um não a ela, como veremos em breve, para comprometer os planos e desejos do Altíssimo. Né? Então aqui ele está falando que é por ter coragem, né? Que nós somos apegados também até os pequenos atos, a pequenos atos da vontade humana. Então isso chamou minha atenção, por quê? Porque às vezes a gente presta atenção nos grandes, mas nos pequenos a gente está tão habituado que não percebe, né? Então tem que prestar atenção nisso aqui também, né? Então vamos lá. As surpresas celestes. A Madonna nem sequer passou pela pré-lavagem do cérebro que seu caminho deveria começar a celebrar um casamento humano. A retira rotineiramente nos vórtices da divindade, tendo já feito e oferecido a Deus um voto de virgindade, ocupado para servir em silêncio e disciplina no templo. Né? Então ela tinha feito o voto de virgindade, né, que ela ser uma virgem do templo, e na cabeça dela, né, assim, até então, é que Deus não tinha aberto, né, não tinha contado isso para ela, que ela seria mãe de Jesus, né? E aí ela ia ficar no templo, né? Para ela ia servir no templo. E ele tinha essa grande surpresa, absolutamente chocante e aparentemente desestabilizadora. É as surpresas divinas que nós não compreendemos quando elas aparecem, mas sempre tem razões muito altas para ser. Então tem a surpresa, uma mudança às vezes de vida, de estado, né? Como ela fala embaixo, né? Não importa o estado de vida. Então às vezes vem umas surpresas que é a mudança de estado de vida, né? Nossa Senhora nunca imaginou que este novo chamado era um meio para perceber, e precisamente nela,
que ansiava e pedia incessantemente a encarnação da palavra eterna. Jesus, o Espírito Santo ilumina os olhos da nossa mente sobre este detalhe fundamental da vida de santidade, que é Deus quem decide e traça com suas surpresas, o que ele faz sem dar explicações imediatas, mas exigindo total e grande confiança e abandono, fiat, ao que se manifesta, sem conhecer suas profundas razões e porquê. Então está bem explicado que tem as surpresas divinas, que às vezes Deus não nos dá, né, uma explicação imediata. Tem muita coisa que a gente vai vivendo a cada dia, né? Mas o que nos, né, o que cabe a nós é dizer o fiat, né? E abandonar e confiar, que sempre é para o bem, sempre é para algo melhor, né? Porque Nossa Senhora aqui, ela pedia a descida do Verbo Eterno. E Deus não se manifestou que seria nela e que esse casamento era porque ia descer o Verbo, né? Então, para ela só disse sim e confiou. Peraí, não sei onde que eu parei aqui. Ah, tá. O que se for bom e oportuno será conhecido apenas mais tarde e somente após essa absoluta e plena adesão a eles. Caso contrário, no paraíso, sempre é necessário estar pronto para os evidentes chamados divinos da vontade divina, deixando imediatamente e desfazendo a sua própria vontade humana. Dificuldade de execução. Nossa Senhora explica muito bem que para ela era impossível amar um homem com amor humano, mas somente divino, e portanto universal e para com todos. Então ela só ama, né, divinamente, né? Então ela e vamos ver o que ela que fala aqui. O amor matrimonial, como você sabe, é exclusivo e específico para uma criatura humana. E é exatamente o espelho oposto do amor virginal, que ama a todos em Deus e Deus somente com amor e afeição conjugal. Mas isso não a impediu e, acima de tudo, não a fez formular a montanha de objeções muito justas que ela poderia ter oposto. Né? Então, muito importante isso que está falando. Não é porque às vezes Deus muda a direção, né, que a gente tem que colocar empecilhos em Deus. Né? Tem um trecho do volume 11 que fala isso. Ele fala que não é para a gente olhar para nós, que é só para olhar para Ele. Porque se a gente olhar para nós, a gente pode colocar barreiras para Deus operar, entendeu? Então aqui ela não conhecia um amor específico para um homem humano, como que é o, né, de marido, mulher. Ela só conhecia o amor universal, né? Então as criaturas ela amava de modo universal, como mãe, né? Mas mesmo assim ela não se opôs, ela não colocou barreiras para Deus, porque ela confia em Deus, igual ela falou, eu sei que Deus jamais iria me fazer algum mal, né? Então se ele quer isso, mesmo eu não sabendo, mesmo eu não sei como se dará isso, né? Ela não se opôs a nada. E aqui está falando, ela poderia colocar muitas coisas, né? Porque pensa, o pensamento dela era santo. Eu quero ser virgem no templo e louvar, amar a Deus só para Deus, né? Seria era um pensamento inicial de Nossa Senhora e Deus aceitou, né? Que ela queria ser essa virgem, que ia ficar lá no templo só em adoração, né? Tipo reparação ali, né? Mas aí Deus mudou a direção, né? E aí ela não se opôs, ela falou que ela só não sabia como seria, né? Então a gente também, muitas vezes que muda a nossa direção, a gente não sabe mesmo como será. Mas basta a gente dizer sim e confiar, né? E como você explica se infelizmente ela tivesse feito isso, opondo-se a uma única objeção? Ela o fazendo prejudicaria a encarnação da palavra eterna.
Aqui estão os imensos males que podem fazer a vontade humana. Então, isso, um ato, que se ela fizesse de vontade humana, né, uma objeção, ah, não, eu já prometi que eu vou ficar aqui no templo, o senhor aceitou e aqui eu vou ficar. Entendeu? Se ela tivesse feito isso, a palavra eterna não teria descido à terra, né? Fazendo bem o exame de consciência sobre quantas objeções nós habilmente fazemos a Deus ou àqueles que o representam, sempre encobertos pelo pretexto e falso pretexto de fazer algo mais agradável a Deus. Né? Então, às vezes, existe esse pretexto, né? Que é mais agradável a Deus. Quarto ponto, Fiat. Apesar da minha surpresa, eu disse imediatamente Fiat. Isto fez a rainha do céu, a obra-prima do Altíssimo. Somente sabendo que tal fosse a vontade divina, ela não poderia nos causar dano ou prejudicar sua santidade. Muito interessante o que ela diz sobre a hipótese de se opor à sua santa e boa vontade humana de não querer conhecer o homem, o que teria até levado à frustração dos planos para a vinda da palavra da terra. Nossa Senhora fez este raciocínio muito divino, para nunca mais ser esquecido. Qualquer que seja o estado que a vontade divina me ofereça, certamente será uma forma de santificação, se eu a viver no cumprimento dos deveres inerentes a ela e na união com a vontade divina. O estado de vida não conta, mas é importante estar no que corresponde às vontades divinas e vivê-las de acordo com elas. Então, essa é uma lição muito importante. Lógico, né? Todos os dias são muito importantes, mas tem muita coisa importante para a gente aplicar na nossa vida, né? Então, é que ela está falando assim, que não importa o estado de vida, importa viver a divina vontade. Isso não vai te prejudicar a tua santidade, não vai prejudicar você, pelo contrário, né? Aqui, ó, deixa eu pegar. O estado que a vontade divina me oferece, Senhora, peraí, qualquer que seja o estado da vontade divina me ofereça, certamente será uma forma de santificação, se eu a viver no cumprimento dos deveres inerentes, né? Então, se eu viver o cumprimento dos deveres. Isso, vou continuar aqui, tá? Isso, tá aqui, ó. Isso, o fato de que uma certa coisa é vontade divina, é a única coisa necessária para saber. É a única coisa necessária para saber isso é vontade divina? Então é sim, né? Não importa a mudança que aconteça, não vai prejudicar a sua alma, não vai prejudicar, pelo contrário, é coisas maiores, né? Se Deus está mudando a direção, é para coisas maiores, para ampliar, como a gente sempre fala, né? Sempre vai ampliar as coisas divinas, porque é a única coisa que deve inspirar nosso fazer, nossas escolhas, nossas ações. Nada mais é necessário. O que os homens não fazem e para eles o seu estado de vida, e não apenas isso, torna-se uma antecâmara do inferno, ou nada melhor das hipóteses do purgatório. Então, quando o homem não vive na vontade divina, né? Não, no estado da vontade divina, é o que ele faz para ele, ou é um estado de purgação, que ele se mantém, né? Não quer mudanças, não quer nada, né? Quer se manter com a sua vontade humana ali reinante. Ou vai ser para ele purgatório, porque ele vai estar sempre. É um purgatório, ou um inferno, né? Então, quando ele não aceita essas mudanças. Nada a ver com a felicidade que vive quem faz tudo na vontade divina. Deus provê tudo. Tendo dito Fiat, a vontade divina, Nossa Senhora não se importa com nada, esperando que Deus mova homens e pessoas para realizar o que ele lhe mostrou. E assim aconteceu. Então pensa, gente, Nossa Senhora tinha feito um voto perpétuo de castidade, de virgindade.
para viver só para Deus. Aí Deus falou que ela tinha que casar. Já pensou? Naquela época, ela nem sabia com quem ela ia casar. Ela não conhecia. Né? Hoje a gente conhece a pessoa de tudo quanto é jeito antes de casar. A gente casa muito consciente, né? Muito sabendo. E a Nossa Senhora só disse sim. Ela falou, mesmo não conhecendo nada, mesmo não sabendo nada, Deus mudando o estado de vida dela totalmente. Ela ia sair do templo, ia viver na casinha de Nazaré, mas Deus mostrou para ela, eu quero que era a vontade dele. E ela não se importou com mais nada. Ela sabia que Deus ia mover tudo o que precisava para que ela, né, vivesse a vontade divina. E assim aconteceu. Não precisamos nos preocupar com nada na vontade divina, se não nos opormos a qualquer resistência à sua vontade, e nenhum limite à sua adorável vontade. Não podemos dizer ao céu: pergunte-me tudo, mas não isso. Eu faço tudo, mas não este. Né? Então, a gente limita, né? Exatamente o trecho que eu li. Jesus fala: não põe limites para mim. Não coloque limites, não olhe para você. Porque se você olhar para você, você vai pôr limites em mim e eu não tenho limites. É um trecho que, por exemplo, você pensa assim: ah, não vou conseguir fazer isso. Ah, igual tá aqui, ah, eu faço tudo, mas isso eu não consigo. Você tá pondo limites. Você tá olhando para você, na tua fraqueza humana, na tua debilidade humana. Mas Deus não tem limites. Ele, entendeu? Ele move o que precisar mover. Né? Então é isso muito importante. Esse trecho eu achei é do volume 11. Mas não lembro o número do volume, porque qual era o capítulo do volume 11, porque faz tempo que eu li. É lá no começo do volume 11. Apenas um é o mal que nunca deve ser feito: pecado objetivo. Mas a vontade divina nunca pedirá por isso. Isso também nos faz entender a importância da obediência e como ela é libertadora e necessária. Né? A obediência, como ela é libertadora e necessária. Ontem, sobre a obediência, né? Ontem aconteceu ali na escola onde minha filha estuda, tem que pôr o celular numa caixinha lá. Então, eles vêm do recreio, tem que pôr o celular na caixinha, não pode mexer em celular. Não estava tendo aula, ela entrou na sala e esqueceu de pôr o celular na caixinha, ficou no bolso dela. Aí veio a diretora, ficou brava. Aí pediu para todo mundo entregar, quem não tinha colocado o celular na caixinha, os pais tinham que buscar o celular do filho. E ela ficou. Ela falou: mãe, ela não fez com a intenção de não. Assim, ela falou: eu esqueci no meu bolso. Eu pus no meu bolso e estava fazendo outra coisa e esqueci. Aí ela levou. Aí eles ficaram bravos, falaram um monte de coisa. E na hora de. Falou. Porque tinha meninas mexendo no celular. E ela não estava mexendo. Ela falou: eu não estava mexendo. O problema é que eles falaram para mim que eu estava mexendo. E eu não estava mexendo. Falaram para você, né? Ela falou, né? E eu não estava no meu bolso. A hora que pediram, que falaram do celular, eu tirei do bolso e fui pôr na caixinha. Aí eu falei para ela assim, e foi exatamente isso. Eu falei: filha, qual que era a primeira obediência? Eu falei: o resto você não fez com intenção? Beleza, vamos deixar passar. Passar assim, eu não vou ficar brigando, chamando a atenção dela, né? E coisa e tal, ou vendo tudo quanto é falha lá dos pessoal da coordenação pela rigidez que foi feito, sabe? Eu falei para ela: olha, falei para ela, vamos ver a primeira coisa que a gente tem que fazer? A obediência. Falei: então você presta mais atenção, falei para ela, na obediência. Chegou, já põe direto nessa caixinha, tendo ou não tendo aula. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, falei para ela, é a obediência, né? Se não foi feita a obediência, se o outro foi justo ou foi injusto com a gente, falei para ela, a gente tem que aguentar, né? Pede perdão e segue em frente. Mas eu falei para ela: preste atenção na obediência que tem que ser feita. Né? Então, é porque a obediência, ela põe as coisas em ordem.
né? Então, a obediência, ela põe as coisas em ordem. É muito importante. Vou continuar aqui. Somente se um pecado objetivo for ordenado, pode ser feito e deve ser ignorado ou desconsiderado. Eu não entendi essa parte, tá? Somente se um pecado objetivo for ordenado, pode ser feito e deve ser ignorado ou desconsiderado. Não entendi. Em todos os outros casos, somente aqueles que obedecem a nenhum erro e apenas uma desobediência, mesmo que bem motivados, mas nós pensamos, o que melhor motivação do que a Madonna em relação à sua obediência a casar? Para atrapalhar os planos de Deus ou cair de novo e assustadoramente nos labirintos e nos meandros sombrios da vontade própria. Eles usam umas palavras, às vezes, que não nos ajuda a compreender, né? Para que colocar meandros, palavras difíceis, tem que ser simples, né? Falo eles, a gente é simples, né? A gente é pessoa simples. Vou ler de novo para tentar entender, porque achei que foi colocado aqui, né, coisas complicadas, não sei por quê. É, vamos lá. Então, o que que é? Obediência, confiança, né? Em todos os outros casos, somente aqueles que obedecem a nenhum erro e apenas uma desobediência, mesmo que bem motivados. Eu acredito que aqui ele está falando assim. Então, a obediência. Aí, por exemplo, a pessoa vai fazer uma desobediência, mesmo que por algum motivo muito santo, igual seria santo Nossa Senhora falar para Deus assim: quero ficar no templo, eu prometi a virgindade para você, entendeu? Ela teria justificativas, igual foi falado. Então, isso seria ela desobedeceria com uma justificativa muito, até plausível, vamos dizer assim, né? Mas para a vontade divina, não. Se você fala não, se você desobedece, então aqui ia atrapalhar todos os planos de Deus, né? Então esse finalzinho assim é isso que eu entendi, tá? Porque daí ela cairia na vontade humana, né? Ó, nos meados sombrios dos labirintos, falou um monte de coisa aqui. Mas na verdade ela cairia na vontade humana própria, né? Ela não estaria fazendo a vontade de Deus, ela teria caído na sua vontade humana. Então acredito que é isso, tá? A alma. Então vamos ver a oração da alma. Celeste Regina, sua filha confia em você. Com a minha confiança, quero ferir o seu coração e que esta ferida sempre diga em seu coração materno: Fiat, Fiat, Fiat. Folha diária. Hoje, para me honrar, você se ajoelhará e recitará 15 glórias ao Pai, para agradecer ao Senhor por todas as graças que Ele me deu até o 15º ano da minha vida, e especialmente porque Ele me deu um homem tão santo como São José por companhia. Então, 15 glórias ao Pai, né? Ajoelhará, e agradecendo, né, a Deus pelos 15 anos de Nossa Senhora, e especialmente porque ele deu um homem santo, que foi São José, para Nossa Senhora como companhia. Então vamos para a jaculatória. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Rainha poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Então terminamos o 17º dia, né? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.